Oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre a análise da minha redação do Enem 2024. Gente, desculpa o barulho, mas não vai ter como. Mas finalmente eu trouxe para vocês a minha análise completa. Então já fiz de matemática, de linguagens, de humanas, de naturezas. Então se você não viu, olha lá, tá? E chegou a vez dela, a redação. Mas antes de eu começar a falar com vocês, eu preciso muito agradecer. Então tem muita gente que entrou no meu método depois de assistir meus vídeos, que conheceu o meu trabalho, que conheceu minha história. Graças aos meus vídeos aqui no YouTube que eu consigo falar de uma forma mais profunda. E eu fico muito feliz com isso, de verdade. Porque eu também usei o YouTube na minha preparação, então eu seguia pessoas que me inspiravam de alguma forma, que sempre traziam dicas boas. E eu lembro muito bem. Eu vim aqui para procurar essas referências, dicas, às vezes a gente tá meio, para baixo, enfim, inspirações. E hoje eu faço isso aqui com vocês da mesma forma, sabe? Assistindo, eu vejo vocês fazendo, né? Assistindo, aplicando, com dicas simples aqui e evoluindo. Então isso pra mim, de verdade, é incrível, eu fico muito feliz. Vou fazer um pedido, que você se inscreva aqui no canal. Quanto mais o canal cresce, mais eu consigo trazer conteúdos de valor pra vocês, de qualidade, realmente ajudar com mais profundidade. Eu acho que essa é a grande sacada aqui do YouTube. Eu posso falar por mais tempo. Então curtam, compartilhem. E vamos lá. E para quem sempre me pergunta, em pensando também em reta final, como tá funcionando o método, como que ele funciona. Eu vou resumir aqui, gente, rapidamente. Vocês podem me perguntar também que eu tiro as dúvidas, tá? E o método, o que que é? Gente, é algo que eu gostaria de ter tido na minha preparação. Então, e que eu mesma precisei construir ao longo do tempo. Então, não é um curso, ele é, na verdade, um compilado direto ao ponto, que junta o que realmente funciona, que eu acredito que seja um grande diferencial. Então, dentro dele, você aprende a organizar a sua rotina, a sua reta final, corrigir as suas questões do jeito certo, estudar do jeito certo, priorizar o que mais cai, montar um cronograma que funciona para a sua realidade, sabe? Treinar como se fosse realmente no dia da prova. Então, esse é o ponto principal. Tá? E além disso, eu tô fazendo simulados com o pessoal, tem um grupo no WhatsApp, onde eu tiro as dúvidas e também as nossas mentorias ao vivo, tá? Então aqui para vocês do YouTube, eu preparei um valor muito especial, pensando ali na reta final, está 60 e poucos dias ali do Enem, e eu acredito que seja um momento decisivo, principalmente para quem quer virar o jogo. Então, pouco tempo, mas ainda é o suficiente para você evoluir muito, desde que você saiba como organizar, como corrigir, como priorizar e colocar a sua atenção no que realmente vai fazer diferença na sua nota, para você só precisar aplicar lá no dia. Bom, vamos lá, falar da minha redação. Gente, eu já adianto algumas coisas importantes aqui, eu tô com aqui, né? Mas sobre algumas percepções que eu tive fazendo muitos anos o Enem. O primeiro ponto é que eu tenho visto cada vez mais como a redação do Enem, como a banca tem mudado muito alguns critérios relacionados à redação. E eu não tô aqui como professora de redação, nada disso, não sou especialista, não, nem é a minha intenção, tá? Eu venho falar aqui a partir da minha experiência pessoal, então desde 2020 fazendo essa prova. Né? Então, em 2023, por exemplo, eu tive minha pior nota, pior, fiquei com 800, tentei recorrer, foi uma coisa horrível. Não fiquei satisfeita, né? Enfim, fui atrás, tentei de diversas formas e claramente não deu certo. Então eu acredito muito que a redação tem um quê de sorte também. Então é claro que ter um projeto de texto te ajuda demais, né? Mas a gente vê de tudo nas redações. Quem faz Enem sabe. Redações de nota 1000, cheia de deslize, isso não significa que tenha sido ruim, claro que não. E redações medianas ali com 980, 960. Eu não tô aqui pra ficar criticando isso, não, tá? Mas pra compartilhar como foi a minha experiência. Então, ano passado, eu não queria lidar, eu já falei isso algumas vezes, com a incerteza da redação, sabe? Então, assim como eu também não quis me preocupar com o TRI nas provas, né, nas questões, nas fáceis ou difíceis, como se essa prova é mais fácil, mais difícil, o que vai cair, o que não vai, eu também não quis depender de tema de redação, porque eu queria ter segurança. E aí entra um ponto estratégico aqui que eu usei. Então, eu já tinha meus modelos prontos ali de introdução, de D1, de repertório, de D1, D2, os conectivos que eu sempre usava. Eu sempre trabalhava dentro de 3 eixos ali. Então, grupos específicos, coletividade e a questão ali do meio ambiente. Então, quando eu falo aqui, gente, grupos específicos, muita gente acha que é só grupos específicos. Seria idosos, mulheres, pessoas negras, né, PCDs. Isso é grupos específicos.
Coletividade é quando o tema ele impacta a sociedade como um todo, tá? E meio ambiente, que não cai, né? Tem muito tempo, mas pode voltar a qualquer momento. Eu sempre tinha ali uma carta na manga. Então, eu olhava o tema, eu já sabia qual eixo se encaixava ali. E fica mais enxuto, muito mais. De outras formas, era muito mais amplo. Isso me dava uma certa clareza e agilidade lá na hora da prova, porque é tudo que a gente precisa. Então, o que eu mais treinei ali em 2024 foi a argumentação. E eu melhorei muito, mas muito mesmo. Tanto que pela primeira vez eu consegui gabaritar a C3 e quem sabe que a C3 é um pouco mais delicada. Então, sempre foi onde eu mais perdi a ponta, apesar de gostar dessa parte de argumentar, e onde eu perdia mais ali junto com a C1, né? Então, eu percebi uma coisa muito clara. Eu não queria depender de uma redação nota 1000, sabe? Eu queria que a minha redação me desse segurança. Claro que tirar nota 1000 é maravilhoso, sabe? Mas segurança para eu terminar o texto com tranquilidade, entregar algo com excelência ali acima de 900 pontos e partir para as questões com sangue nos olhos. A sensação de que eu fiz um bom projeto de texto era isso que eu queria sentir lá no dia. E minha nota foi 920, né? Então eu sei que não é uma nota excelente, tipo 980, né? 960. E que minha média, por exemplo, iria disparar se eu tirasse. Mas foi o suficiente, entende? Para cumprir o meu objetivo. Uma redação sólida, bem feita e que me garantiu segurança, gente, emocional, que para mim é muito importante lá no dia da prova, até porque foi o meu histórico, né? Então é isso que eu quero trazer isso para vocês. Tenham cuidado com a redação. Tem gente que já tá muito bem, tirando ali 960, 980. Isso não significa que você vai replicar isso lá na prova. Pode ser mais, pode ser menos. A gente não sabe. Mas mesmo assim, gente, não deixem de lado, mesmo se você já tiver confiança. Faça uma análise de competências. Se você tem um professor, suga esse professor para corrigir, sabe? O que você pode melhorar? Prestem atenção ali nos conectivos, né? Porque cada vez mais eu vejo a gente perdendo ponto nisso. Principalmente agora ali na C4, né? Então, eu perdi ponto ali na C4 e na competência 1 por bobeira, assim. Eu acho que dava para eu ter feito melhor isso nos meus treinos, sabe? Então, são ajustes pequenos e que fazem muita diferença. Dá pra você reduzir os danos agora. E eu digo, sabe, não contem apenas com a ideia de já tô com 960, já tô bem, já tô seguro. Eu não iria por esse caminho, sabe? E aí, falando dos meus erros, né? Eu falei algumas vezes sobre isso já, muito rápido a minha prova, meu projeto de texto no dia da prova. Então, eu terminei, não lembro exatamente, uns 40, 50 minutos, uma hora no máximo, foi uma coisa nesse sentido. E eu não precisava dessa pressa toda. Eu podia ter usado um pouco mais de tempo para revisar a minha letra, que ficou, né, que não é boa, ela um dia ficou pior. Deixei escapar alguns errinhos ali, pontuais, alguns conectivos não ficaram legais, enfim, não ficaram bons. Uma parte do detalhamento ali não ficou clara na conclusão. Ficou um pouco vaga, deixou dúvida ali nos corretores. Então, eu acabei perdendo ponto também. E perdi ponto na C4, na C5, na C4 e na C1, tá? Então, o que eu tiro disso, da minha experiência? Não tem necessidade de pressa. Mas também não tem necessidade de você gastar 1h30, 2 horas. 2 horas nem se fala, né, gente? Mas 1h30 seria o limite. O ideal ali é o equilíbrio. Então, fazer uma prova com segurança, mas sem excesso de confiança mesmo, sabe? Porque o medo, de uma certa forma, ele te ajuda. Ele mantém a constância em tempo, entende? E faz a gente revisar ali bastante e lapidar, tá? Então, o que eu busquei foi justamente isso. Um projeto de texto que me desse segurança, porque eu já tinha muita insegurança do primeiro dia, nervosismo, e a gente sabe que isso pesa muito, né? Então, a redação com humanas e linguagens, às vezes nem tá tão difícil. Se você tivesse mais tempo em casa, você faria muito melhor. Então, quanto mais leve você deixar, mais preparado emocionalmente, quanto mais você treinar, mais preparado emocionalmente você vai estar lá no dia da prova, só para você precisar replicar. Essa foi a minha estratégia, gente. Uma redação que me desse segurança, sem depender de sorte, sem depender de tema ou de uma correção perfeita. Não tem como a gente prever isso. Eu acho que não tem uma certa transparência nesse sentido, sabe? Então, é exatamente isso que eu falo para os meus alunos do método, os meus mentorados. Pensar na redação de uma forma estratégica, sabendo que ela é emocional, faz parte do seu emocional, vai te ajudar no seu emocional, na sua mente. E é uma parte que mais pesa, principalmente no primeiro dia da prova. Então, jogue no seu time. Eu vou colocar aqui a minha redação, lá, igual o meu espelho da redação. Mas, gente, a minha letra tá muito feia e não vai ficar legal pra vocês lerem. Eu vou colocar aqui também
a versão transcrita para vocês verem exatamente o que eu tô falando. E eu vou ler agora a minha redação na íntegra para vocês. Gente, eu vou ler aqui agora para vocês, tá? Então vamos lá. De acordo com o filósofo e ativista Abdias do Nascimento, a história da cultura do Brasil é marcada pela invisibilidade e pelo apagamento. Contudo, essa herança africana é um pilar fundamental na constituição da identidade cultural do país, presente em manifestações como capoeira, o samba e as religiões de matriz africana. Entretanto, o reconhecimento e a valorização dessa contribuição enfrentam barreiras significativas decorrentes da omissão estatal e do preconceito enraizado na sociedade brasileira. Em primeiro lugar, é importante observar que o descaso do poder público contribui para o reconhecimento da herança africana. Nessa ótica, de acordo com a Constituição de 1988, cabe ao Estado promover a igualdade racial e valorizar a diversidade cultural. No entanto, a falta de políticas efetivas que garantam a visibilidade e o respeito à cultura afro-brasileira revelam um descumprimento desse dever constitucional. Prova disso, a ausência de incentivos ao ensino da história da cultura africana, apesar da Lei 10.639/03, que prevê essa obrigatoriedade, é um exemplo claro desse tremendo descaso. Assim, esse cenário contribui para uma perpetuação de uma educação que, ao desconsiderar essa herança, desvaloriza a contribuição africana para a formação do país. Além disso, o preconceito estrutural é um obstáculo significativo para a valorização da cultura afro-brasileira. Nessa perspectiva, como defende a escritora nigeriana Chimamanda Adichie, os estereótipos reduzem e desumanizam o outro, impedindo o reconhecimento de sua humanidade. No Brasil, essa realidade é evidente no preconceito enfrentado por praticantes de religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, que são frequentemente alvos de discriminações e ataques. Portanto, a persistência desses estigmas negativos sobre esses costumes reforça uma mentalidade racista e dificulta a aceitação e o respeito por essa cultura, perpetuando a marginalização da herança africana no país. Por fim, é essencial que essa situação seja transformada. Para isso, o Ministério da Educação, em parcerias com secretarias municipais e estaduais, devem garantir a implementação da Lei 10.639/03, promovendo capacitações para professores e distribuindo materiais didáticos que valorizem a cultura africana. Ademais, o Ministério da Justiça deve identificar o combate a crimes de intolerância religiosa por meio de campanhas de conscientização e da fiscalização rigorosa desses casos. Essas medidas têm como finalidade promover uma sociedade mais inclusiva e respeitosa, em que a herança africana seja mais valorizada e respeitada, conforme propunha o filósofo e ativista Abdias do Nascimento. Bom, essa foi a minha redação. Me conta aqui o que vocês acharam. Eu vou fazer uma breve colocação, assim, análise rápida de competência. E eu quero muito que vocês comentem aqui o que vocês acharam da minha redação. Se vocês teriam feito diferente, o que vocês acharam que não ficou tão bom, talvez que eu tenha perdido ponto. O que eu poderia ter feito pra ter melhorado? Eu já tenho algumas ideias aqui do que eu poderia ter feito e que, sem dúvida, eu não vou querer repetir. Então, vamos aqui, gente. Na competência 1, que é algo que a gente fala ali, o domínio da norma padrão, eu fiquei com 160 pontos. O que eu acho que aconteceu aqui? Acho não. Eu não tive erros graves ali de português, sabe? Mas eu pequei em alguns detalhes que tiraram ponto. Então, eu repeti alguns conectivos, se não me engano aqui. Enfim, eu botei alguns conectivos muito parecidos. Eu senti uma falta de variação na construção de algumas frases, sabe? Então, talvez se eu tivesse caprichado mais nesse cuidado, eu teria subido a minha nota. Então, não gostei de alguns pontos aqui, sem contar da minha letra, né, gente? Que não ficou nada legal, pior. Na competência 2, o que ela tá avaliando ali? A compreensão do tema, então eu fiquei com 200 pontos. E ali eu fiquei feliz, porque eu realmente consegui cumprir. Eu acho que dificilmente as pessoas perdem ali, né? Na 2, né? Então eu consegui cumprir o tema, conectar bem os meus repertórios, usando ali Abdias do Nascimento.
Usei a Constituição de 1988, né, de Chimamanda, Chimamanda Adichie também. Achei bem direto ao ponto, sem fugir do tema. Então não ficou genérico, ficou bom. Na competência atlética eu fiquei mais feliz. Então, que é a organização dos argumentos, e aí as pessoas têm mais dificuldade. E, como eu falei, eu trabalhei bastante isso, que eu gabaritei, fiquei com 200. E eu acho que isso foi fruto de muito treino, assim. Eu consegui organizar o texto nesse formato, né, de causa e consequência, progredi bem nos parágrafos, não fiquei repetindo ideia. E essa foi uma das maiores evoluções, assim, da minha escrita. Então, eu também não deixei dúvidas, não deixei lacunas, sabe? Dei exemplos, acho que ficou bom, né? Na competência 4, que fala de coesão, né, eu fiquei com 180. E aí, assim, eu vejo que eu poderia ter usado melhor esses conectivos entre os parágrafos, acabei repetindo alguns, assim, e também achei que a pressa não me fez caprichar tanto na ligação entre os parágrafos, sabe? Entre algumas partes. Então, não foi ruim, mas assim, a C4 eu achava difícil de perder ponto, mas cada vez mais tenho visto isso. Mas dava pra ter sido muito melhor. E na C5, proposta de intervenção, eu também fiquei com 180. Por quê? Eu fiz a minha proposta, né, cumprindo ali os 5 elementos, então eu tinha agente, tinha ação, tinha módulo. Coloquei a parte ali de finalidade, mas eu acho que o meu detalhamento realmente deixou um pouco a desejar, né? Não ficou tão específica. Eu podia deixar mais claro como que seriam feitas essas fiscalizações. Por exemplo, eu achei que ficou vago assim. Mas também não tinha espaço, gente. Eu faço, né, até o final. Enfim, essa foi a minha nota. Eu fiquei com 920. E olhando bem, gente, eu fiquei satisfeita. Me deu segurança pra fazer o resto da prova. Claro que se eu tivesse subido mais, prestasse mais atenção, prestado mais na C1, detalhado mais ali a questão da C5, seriam pontos mais tranquilos de conseguir, sabe? E aí eu poderia estar ali, quem sabe, 940, 960. Mas eu cumpri meu objetivo, então eu fiquei bem tranquila, bem feliz quanto a isso. Uma redação segura, acima de 900, e que não travou ali, não me fez trabalho no primeiro dia de prova. Então eu até quebrei esse mito que é preciso tirar 940, 980 gabaritar para redação. Bom, gente, é isso. Eu acho que ter um projeto de texto é essencial, mas eu não vejo a necessidade de ficar preso demais a isso, sabe? Não, assim, a redação, junto com matemática, é a matéria mais importante do Enem. E que você, com menos tempo, você consegue ter uma alta pontuação, sabe? Então, acredito que o mais estratégico não é só tirar uma nota excelente, mas sim ter segurança do que você vai conseguir entregar uma redação boa em pouco tempo e dar seu sangue ali nas questões, sabe? Vale a pena? Claro, gente. Mas eu gosto de pensar assim, com cuidado. Nem excesso de tempo, nem excesso de segurança, sabe? Tem que ter um equilíbrio. Todo cuidado é pouco. Eu já vivi na pele como é estar no primeiro dia do Enem. Então, a ansiedade é enorme. Quem já fez sabe como é que é. Às vezes o tema não tá nada demais e você acha que tá. Então, se você não tiver estratégia, você pode colocar tudo a perder logo no início. O que eu recomendo, então, agora, na reta final? Analise a sua redação por competência, com calma. Ali 2 a 3 horas por semana você consegue fazer isso, sabe? Isso já é o suficiente para você construir uma estrutura que te dê agilidade, confiança, preparo e uma excelente redação pro dia da prova, sabe? Simula o dia da prova, exatamente como se fosse o dia real mesmo. Não escolha o tema, você sorteia ali na hora, igual lá no dia. Tá? Não dá para você esperar, eu ter que entregar isso para a professora ou entregar na plataforma. No dia, uma caixinha de surpresas. Ano passado, por exemplo, eu tinha uma lista de temas e eu sempre sorteava ali na hora. Fazia um sorteio ali com o dedo mesmo. Pegava o tema, sem ver o que era ali, enfim, para não dar tempo de pensar, e escrevia. Isso me ajudou a não depender da sorte e também não lidar com o imprevisto, porque lá no dia a gente sabe que isso é importante. Isso é um erro, parece lógico, mas é muito comum, tá? Enfim, resumindo, gente, cuidado com a letra, cuidado com o excesso de segurança, também cuidado com o excesso de medo. O segredo é mais o equilíbrio mesmo. Aproveita essa reta final, então o estudo ele tá um pouco mais pesado e a redação ela pode ser trabalhada de uma forma mais leve na sua semana, sabe? Ela vai te devolver muitos pontos na sua nota e você consegue colocá-la de uma forma mais leve, entende? Sem deixar as outras matérias de lado. E por último, se você tem um professor de redação, eu tinha a minha que era excelente, é um corretor de confiança, né? Então, que sempre, a minha professora sempre foi muito rígida comigo. Isso é muito bom.
no fim das contas, porque me fez melhorar muito e parar de ficar aceitando o básico, sabe? Então eu tive as minhas dificuldades, mas eu aprendi, deu certo. Né? Minha redação, acho que ela cumpriu exatamente o papel que eu queria, né? Eu queria mais, mas não tem como querer mais se eu não me entreguei mais. Então não tem como. Me deu segurança. Então esse é o recado que eu quero deixar pra vocês. Tá bom? E na reta final, eu vou trazer muitos vídeos importantes pra vocês. Tá bom? Então, quero deixar um recado assim pra todo mundo. Segurem firme. Blindem a mente de vocês. Cuidado com o excesso de informação. Essa reta final exige muito foco e também constância e blindagem do seu emocional. Eu sei que muita gente fica nervosa nessa reta final, então o que eu quero deixar aqui pra vocês é que se cerquem de pessoas boas, cerquem de pensamentos bons. Isso parece bobeira, mas não é. Pode parecer clichê, mas não é. O poder de você acreditar e de cercar esses pensamentos bons e de pessoas positivas muda tudo. Então, quando você começa a pensar ali de forma muito negativa, você já entra derrotado, sabe? Você não faz o que precisa ser feito. Agora, quando você acredita, você vai se colocar em movimento para isso fazer acontecer, sabe? Isso faz muita, 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 muita diferença. Principalmente agora aqui na reta final. Então é isso, gente. Pensem em vocês, sabe? Pense em você, né? Foca no que você tem que fazer. Vai lá e faz. Não importa se a prova é mais difícil, mais fácil, mais rápida. Eu tenho certeza que você vai estar preparado se você fizer a sua parte. Tá bom? Me conta o que vocês acharam. O vídeo, como sempre, ficou longo. Botem aí no 2.0 e me contem aqui o que vocês acharam da minha redação. E o que vocês querem ver agora, pensando em 60 e poucos dias até o Enem.